Nós vamos ainda um pouco, né, falar sobre o módulo 1, agora em vídeo, porque nesse momento nós vamos dar início, e todos são bem-vindos, ao módulo 2, que vai tratar exatamente de Word. Tá? O que é que nós vamos aprender nesse módulo de Word? Bom, você vai aprender a redigir um documento bem redigido, alinhado, com os parágrafos bem colocados dentro daquele documento. Né? Você vai aprender a inserir figuras dentro de um texto. E o melhor, você vai aprender a disponibilizar essa figura dentro desse texto. Né? Porque muitas vezes quem usa o Word coloca uma figura e a figura parece que fica brigando ali com o texto, não entra em harmonia, né? Então você vai aprender a lidar com essa situação. Também você vai aprender tabelas. Olha que legal. Vai aprender tabelas. As tabelas envolvem você criar uma lista, né, de itens. E você vai aprender nessa tabela também a calcular automático. Dentro do Word é possível fazer isso. Vai ser legal esse primeiro módulo, esse segundo módulo. Outra coisa que vai ficar legal também é você entender o que é área não imprimível. Porque isso aí vai te ajudar a usar a capacidade e o espaço do papel na hora que for imprimir. Nós vamos também simular impressões, né? Nós vamos fazer importação de um documento. Por exemplo, você fez o seu currículo lá bem bonito dentro do Word, mas você quer importar este documento para outro formato, outra extensão. Olha o primeiro módulo aí, outra extensão, que é PDF. Você está fazendo um arquivo com a extensão doc, lembrando que a extensão são 3 letras ou 4 letras, no caso do Office, que vamos começar hoje, após o nome do arquivo, que identifica justamente de onde ele é e com qual codificação ele é e em qual aplicativo ele abre. Então, portanto, você tem um arquivo doc que quer transformar em PDF para ele ficar não editável, vai ser possível você fazer isso dentro do Word e inúmeras outras coisas que a gente vai trabalhar aqui. Vai ser, eu tinha falado, né, há um tempo atrás, que a gente era 12 aulas, na verdade não são 12 aulas. Na verdade não são 12 aulas, são 24 aulas. Diga aí, 24 aulas que serão disponibilizadas para vocês desses módulos aí à frente, tá? Então, vamos trabalhar muito com hoje. Então, vamos começar logo para terminar essa agonia, entrar logo no assunto. Então, eu tenho aqui um material que eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês certamente já estão vendo aí, né? E está aí a primeira tela, né? E nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o Word. O Word é um processador de texto. O que é um processador de texto? Na verdade, você digita as informações no teclado, vai combinando as letras lá no teclado, e o Word tem a capacidade de alterar estilo de letra, colocar a figura nesse texto e fazer inúmeras outras funções, por isso que ele é processador. Processador também no sentido o seguinte, lembra que no primeiro módulo eu falei que o computador ele entende código binário. Então, o teclado ele é o meio de entrada desses códigos binários. Quando você digita a letra A, B, C, são 3 códigos binários para cada letra, então isso vai para o sistema e esse sistema processa em letras alfanuméricos, em sinais alfanuméricos. Por isso que ele é chamado de processador de texto. Além dele processar esses códigos binários, ele arruma o texto, deixa bonito para que você utilize no seu dia a dia. Certo? Então, o Word ele tem uma história com a escrita. Mas antes de passar para a história da escrita, está vendo essa tela aí? Você vai ver as primeiras versões que foram criadas desse sistema Word, que é um processador de texto.
é um aplicativo, é um programa que ele é instalado dentro do Word. Então, essa primeira versão do Word para a Microsoft, ela apareceu no cenário mundial em 1981. Gente, mas não era essa forma, esse layout que nós vimos hoje, né? Era bem simples, né, para o que é hoje o Word. Tá? Ele foi lançado, a primeira versão foi lançada em 1981, depois eles melhoraram essas versões, e em outubro de 1987, ele já estava pronto para 2 sistemas. O sistema Xenix e o sistema MS-DOS. MS-DOS era um sistema antigo que se usava com o Windows antigo. Era o primeiro sistema operacional antes de abrir o Windows. O Windows trabalhava com 2 sistemas. Tá? Então, de lá para cá, ele evoluiu muito, se tornou um sucesso enorme comercial. O Windows agregou o sistema Office, que inclui vários produtos, né? Então, esse grupo Office que vem com o Word, ele na verdade tomou conta do mercado. Para você entender um pouco, eu tenho aqui uma tela do sistema retrógrado, né? Antigo do Word. Você está vendo aí uma tela preta, por incrível que pareça, este aí era o Word. Você tinha que botar os acentos, colocando alguns outros comandos, de modo que o texto, até já comentei isso, ficava quase que incompreensível. Era muito difícil desenvolver um texto nesse sistema. Ele não era pouco interativo. E do lado de cá tem outro sistema, né? Tem outro sistema mais evoluído, né? Que era o WordStar, né? Que era a palavra estrela na sua tradução livre, que também era assim nessa tela, sem nenhum recurso gráfico. Isso eu estou falando de 1981 e 1989. Veja como o sistema ainda evoluiu um pouco durante esses anos, né? Mas daí, de 89 para frente, ele teve um bom desenvolvimento. Né? Ele teve um bom desenvolvimento, de modo que o Word ele foi incorporado a um grupo de outros aplicativos chamado Office. Aí você está vendo aí na sua tela, agora, vai aparecer agora o Office, Microsoft Office. A palavra Office é trabalho, né? Escritório, talvez, na sua tradução mais ampla, né? Mais definida. Então, é um pacote de aplicativo para escritórios, o Office, que contém os programas tais, um processador de texto, que é o Word, tem um processador de cálculo, que vai ser o Excel, que nós vamos estudá-lo, tem um banco de dados, que antigamente existia uma clínica, que é fazer um banco de dados assim, dos dados dos seus clientes, aí fazia dentro do, e faz, né, dentro do banco de dados que vem dentro do Office. Né? E tem também outros recursos, por exemplo, caixa de e-mail, né? Tem um programa para gerenciar e-mail, entre outros. Está aí na parte de baixo, tem aí todos os programas, até um bloco de notas vinha junto. Né? Mas os programas mais importantes que existem são esses 3 que vamos estudar. O Office vem com o programa mais importante, que é o Word, Excel e PowerPoint, né? A apresentação. PowerPoint é para apresentação, você apresentar um trabalho ou um assunto para um grupo de pessoas. Tá certo? Um tema para um grupo de pessoas. Agora sim, nós vamos entrar. Se você tiver dúvida, pode acionar o áudio e perguntar, tá? Agora sim, nós vamos entrar para conhecer um pouquinho o ambiente desse aplicativo. Nós vamos conhecer o ambiente, tá? Existe um padrão que eu já mencionei no primeiro módulo de como funciona as janelas dentro do Windows. Olha a parte estrutural chegando novamente aí. Se a palavra Windows é janela, então todos os aplicativos que trabalham dentro desse sistema operacional, ele tem de vir no formato janela. E eu mencionei no primeiro módulo de que tem alguns itens dentro dessa janela, que eles são básicos. Vêm em todos os programas. Um deles é arquivo. Então, mais uma vez, dentro do Word, vem
um menu chamado arquivo. E nós vamos examinar este recurso agora, o recurso arquivo. Para que serve esse recurso? Nós vamos analisar agora tela a tela, dentro do sistema. Eu vou aqui pegar o meu Office, ele fica o Word, ele fica dentro dessa aba aqui, ó, janela do Windows, e fica aqui dentro de Microsoft Office 2013. Por que nós vamos estudar o 2013? Porque aqui na nossa prefeitura, ainda nos escritórios, a licença é para esse aplicativo, o 2013. Embora hoje exista até 2019 e 2020. Agora, o que é que muda nesses recursos? Ele muda alguns efeitos que você pode dar a mais no seu texto e assim por diante. Mas a sua essência não muda muito, que é digitar um texto bem redigido, colocar uma figura, tabelas e assim por diante. Quando você estiver usando outra versão, você vai ser conduzido a entender o funcionamento por instinto, instintivamente você vai fazer isso. Porque você já compreende a base de operação desse sistema. Lembra que eu falei na primeira aula? Os programadores, eles trabalham também no como o aplicativo pode interagir com o seu usuário. Então, quando eles mudam de versões, a preocupação deles também é como o usuário que já usa uma versão, ele vai usar a outra. Então, eles levam isso em consideração. Então, não vai ser muito problema, dificuldade de você usar outra versão, visto que você está usando agora a versão 2013. Tá? Então, eu vou aqui no Office 2013 e vou clicar em cima do ícone Word. É assim que abre. Muitos deixam aqui, clica com o lado direito e pede em mais, e pede para fixar aqui na sua barra de tarefa. Muitos fazem isso. É bom fazer isso no dia a dia, usando sempre, né? Então, tanto faz. Ou eu clico aqui no menu já dentro do grupo Office, encontro o Word 2013, ou eu clico na barra de tarefa, visto que eu coloquei lá um atalho, né? Um caminho, como a gente explicou isso no primeiro módulo. Então, eu estou abrindo aqui o Office e ele apresenta essa primeira tela. Tá? Ele apresenta essa primeira tela e, na verdade, nós vamos voltar nela, mas, na verdade, é uma tela que ele já tem alguns modelos que pode ajudar no nosso dia a dia. Né? Alguns modelinhos prontos. Tá? Eu tenho aqui um modelo de currículo, eu tenho um modelo de relatório, tem infinidade de modelos. E outra coisa, uma característica interessante, na parte de cima, ele tem aqui os temas que você pode utilizar esses documentos já prontos. Ele não vem pronto o seu conteúdo, ele vem pronto a sua estrutura. Vou dar um exemplo muito clássico. Eu tenho aqui um documento que ele é uma carta de apresentação de alguém. Eu vou clicar nessa carta de apresentação e eu vou mostrar na prática, porque essa aula será muito prática. Tem pouca coisa escrita em texto. Quando eu cliquei aqui, ele me deu aqui na tela um resumo, como você vê aí no seu dispositivo eletrônico, né? Tem a foto de alguém e tem aqui, ó, digite o nome aqui. Bom, aqui ele está só me visualizando. Se eu quiser acessar realmente esse modelo e usá-lo, eu preciso clicar em criar, porque ele vai baixar lá no servidor da Microsoft para dentro da sua máquina. Aí vamos supor que eu quero utilizar esta carta de apresentação em tons azul e cinza. Cliquei, e dependendo da sua internet, né, ele vai abrir logo, ou não. Então, eu cliquei aqui e você percebe, deixa eu sincronizar aqui com o telefone de vocês, quando apareceu. Então, vocês percebem que aqui está em colchete, né, dizendo assim, nome do destinatário, título da empresa e assim por diante. Essas opções aqui servem para você ir colocando e personalizando os seus dados. Então, veja que modelo interessante. Nós vamos depois trabalhar mais isso, mais lá na frente. Apenas eu estou fazendo aqui uma apresentação, uma viagem, antes da gente entrar aqui no conteúdo do produto. Né? Então, vamos voltar aqui mais uma vez para arquivo, que é o nosso alvo agora. Vou clicar na palavra arquivo. Ele trabalha assim, você dando um clique. Deu um clique, você selecionou o que você quer. Sempre assim, um clique. Boa tarde. Boa tarde.
Então, eu estou clicando aqui. Dei um clique e ele foi para arquivo. Pronto. Em arquivo, ele aparece alguns dados importantes. Por exemplo, ele aparece aqui, proteger documentos. Para que serve essa opção? Você viu aí, eu colocando o mouse em cima? Proteger documentos. Para que serve? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui um documento que eu já editei. Só um momento. Eu vou abrir aqui um documento que eu já editei. Pronto, o nosso cronograma que eu acabei fazendo e enviando para vocês, está aqui o cronograma, vai aparecer na sua tela daqui a pouco. Né? Só um momento. Pronto, apareceu aí. Apareceu. Então, eu tenho esse documento aqui. Veja lá, eu estou no item arquivo. Né? Então, eu tenho esse documento aqui e é um documento que é sigiloso. Imagine uma empresa, ela está fazendo uma nova formulação do seu quadro funcional, isso pode acontecer, e ela quer passar informação para os supervisores para classificar os funcionários que são bem ativos ou não ativos, que têm habilidade ou não habilidade, enfim. E quer mandar esse relatório para descobrir o que ela pode fazer dentro do seu corpo funcional. É um relatório que nem todo mundo pode ler, porque senão vai criar um desespero. Vai demitir todo mundo? Então, imagine, né? Eu preciso enviar esse relatório para os gerentes operacional. Claro, eu posso enviar pelo e-mail pessoal dele, mas corre o risco de alguém acessar no meio do caminho por algum motivo. Então, eu preciso colocar senha nesse arquivo. O local de colocar senha é em arquivo. Depois do documento pronto, eu clico lá em arquivo, vou no item proteger documento. Inclusive, volto a mencionar que esses aplicativos são intuitivos. Ele já está dizendo aí, nessas letras miúdas, se você não conseguir ver no seu smartphone, você pega o seu dedo e amplie na tela, e você vai ver o item que eu estou mostrando aqui. Então, eu clico aqui e aparece logo as opções de como pode proteger esse documento. Tá? A opção que vamos focar é essa aqui. Ó. Deixa eu baixar aqui, tem um microfone ligado, só um momento. Por favor, Cíntia. Cíntia, tem o microfone ligado. Acho que é na letra R. Então, tá aqui. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui em proteger documento e daqui eu clico na opção que eu quero. Eu vou querer proteger ele com a senha criptografada. Então, eu clico aqui em senha e ele vai me mostrar logo um quadro. Apareceu aí um quadro dizendo assim: criptografar o conteúdo deste arquivo senha. E eu vou digitar a senha. O problema é o seguinte: se você errou a senha, se você esquecer da senha, é muito complicado acessar novamente esse documento. Eu vou botar uma senha padrão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O microfone da senhora está... Ele pede para repetir. Ele pede para repetir a senha. Para ter certeza que você tem condição de gravar. As repetições servem para isso. Como padrão, todo aplicativo pede para repetir a senha. Não é porque ele não consegue guardar de primeira, é para ter certeza que aquela senha que você colocou é a que você queria. É um padrão dos aplicativos. Então, eu coloco novamente senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos aqui falando sobre o item arquivo e analisando o item arquivo do Word. E já estamos aqui mencionando que é possível você proteger o seu documento com senha, para quem está chegando agora. Eu vou gravar um vídeo disso. Outro detalhe. Se eu esquecer de gravar algum vídeo, chegue no grupo e mencione, por favor, faça um vídeo curto sobre esse procedimento. Talvez é o que você tenha dúvida e a maioria tenha. Eu produzo um vídeo e lanço no grupo, viu? Não tem problema não. Pode ficar à vontade. Então, eu coloquei a senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dou OK. Mudou a cor agora do item lá. O item ficou em amarelo, dizendo assim: uma senha é necessária para abrir o documento. Eu não consigo mais abrir sem ter uma senha.
Notou? Então, como eu havia dado o exemplo anterior, está protegida aquela informação confidencial que aqueles diretores querem enviar um para outro para saber sobre a condição dos funcionários. É uma hipótese, né? Notou? Então, esse item, proteger o documento, existe essa possibilidade. Quantas vezes a gente já tentou perguntar isso ou saber disso? Será que é possível botar uma senha? É possível sim, e é no seguinte caminho. Arquivo, proteger documento. Clica no item, proteger documento com senha criptografada. Pronto. Essa aí, você protegeu o seu documento. Se você salvar, pronto, acabou. Já está protegido. Para desproteger, a mesma coisa. Você vai lá em arquivo, clica no item, ele já vai dizer assim, ó, criptografar com senha, e você desmarca ela. Aí você pode restringir a edição também. Restringir a edição é que você coloca a senha, a pessoa abre, mas não lê. Há também essa possibilidade. Aqui, ó. Veja quando eu cliquei em restringir senha, edição, desculpa. No meu lado esquerdo aí, não sei se para você é, no lado esquerdo, apareceu uma abazinha aqui, ó. Olha, eu com a seta. E nessa aba apareceu 3 itens que eu posso proteger. O primeiro item é restringir, restrições de formatação. Aí embaixo diz o que é. Limitar a formatação de uma seleção de estilo. Ou seja, trocando em miúdos. Eu não posso trocar letras, não posso trocar espaço do texto. Aquele formato que ficou editado vai ficar, ninguém consegue mudar. Isso é importante, porque digamos que você faz um documento e quer que a pessoa só acrescente os dados do setor dela. Então, você coloca uma restrição de edição. Ela só vai poder botar os dados do setor dela e não mexe no restante do documento. Outra restrição é restrição de edição. Permitir apenas esse tipo de edição no documento, aí você escolhe o tipo de edição. Se você marcar, ele vai abrir uma abazinha e você vai dizer o que se é o comentário, preenchimento do formulário, sem alteração e assim por diante. E a última opção, ela funciona com a segunda, que são restrições excepcionais. Quais são elas? Toda ou um grupo de usuário pode usar, aí tem a ver com a rede também. Você pode restringir para pessoas conectadas na rede de computadores, como a gente mencionou no primeiro módulo, que é essa possibilidade de funcionar diversas máquinas, né, na rede, e você pode também, neste caso, compartilhar arquivo entre elas. Tá? Tá certo? Então, esta é a função, né, a função de restringir. Eu vou fazer um vídeo curto explicando também sobre esse assunto. Tá? Outra situação que tem ainda, voltando no arquivo, na função arquivo, voltando em arquivo, só clicando em arquivo, tem a opção de novo. Novo, volta lá para aquela página inicial, assim quando nós abrimos o Word, que é uma parte que tem disponível vários modelos, né? E a gente já mencionou sobre isso. Esses modelos, ele tem as informações desse modelo, são informações que precisam ser personalizadas. Então, embora o modelo está lá bonitinho, mas você precisa inserir as suas informações nele no espaço em que ele pede. Tá? Nós abrimos aqui esse documento, uma carta de apresentação, né? Mais uma vez lembrando, se eu clicar em criar, ele já vai abrir porque já foi baixado, e aqui tem a foto de uma pessoa, eu posso trocar essa foto, é só apertar delete, e a foto vai embora e eu coloco outra foto. Boto o nome da empresa e assim vou trabalhando o documento até o final, e ele vai ficar neste modelo com essa característica, mas com os seus dados. Né? Ah, eu quero fazer um documento bonito. Beleza. Você tem a opção dentro do Word de fazer isso. Você tem modelo já pré-pronto. E você pode apenas trocar os seus dados. Né? Tá certo? Então, esta é a situação do Word. Entrou uma ligaçãozinha aqui. Tá? Então, essa é a situação
que você pode utilizar em novo. Voltando em arquivo aqui, estou clicando novamente em arquivo. E tem a opção novo e tem a opção abrir. A opção abrir, veja só, a opção abrir do Word, ela tem uma característica muito interessante. Ela pode tanto sugerir a abertura de documentos que você já está utilizando no seu dia a dia, está aí logo do seu lado com o nome assim, documentos recentes. Então aparece a relação daqueles documentos que você está utilizando sempre. Tá? Independente de onde eles estejam, com um único detalhe, muito importante. Se esse documento você abriu no seu pendrive e você não colocou o seu pendrive e quer abrir o documento, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque, logicamente, esse arquivo está no pendrive, embora apareceu aí como um documento recente, mas aí só está só o atalho, só o caminho. Você não vai conseguir acessar porque o pendrive não foi colocado na unidade. Tá bom? Esse é o único detalhe. Isso é fruto de alguns erros que acontecem na hora de utilizar. Também, eu vou gravar um vídeo de como fazer um uso mais eficiente do pendrive. Tá? Lembrando que eu preciso lembrar para vocês de que o pendrive é uma unidade móvel. Nós temos a unidade, o HD da máquina, né, que nós falamos sobre HD, assistimos um vídeo o que é um HD, que ele guarda informações de forma permanente, interno, na sua CPU ou no seu notebook, e tem o pendrive, que você pode circular com ele, com os seus dados. Tá certo? Então, ao colocar o pendrive dentro da máquina, melhor, na máquina não, na USB, você tem a possibilidade de gravar documento nele. Vou fazer apenas uma demonstração aqui desse pendrive. Eu não sei nem se ele tem documento, mas eu acho que não. Mas se não tiver, nós vamos gravar um documento nele. Vou colocar aqui na minha unidade, na minha USB. Coloquei. Ele dá um sinal sonoro, se você tiver com as caixinhas acionadas, de que foi colocado um USB na unidade. Eu vou chegar aqui no meu gerenciador de arquivo, embora ele já abriu, ó. Já abriu. Tá? Geralmente o Windows 10 é assim. Quando você bota o pendrive, ele já abre. Ele já abriu selecionando o pendrive, que nesse caso está com o nome de LAR e software. Ele colocou uma letra para o pendrive, que foi a letra I, está aqui. Tá? E ele está vazio, porque essa área aqui, no gerenciador de arquivo, é a área de visualização, para saber se tem alguma coisa ou não. Exemplo, se eu clicar aqui nessa unidade de instalação, ele vai aparecer algumas pastas aqui, ó, amarelinha, né? Mas quando eu clico na software, que é o pendrive, ele não tem nada. Tá? Eu vou até trocar o nome aqui e botar pendrive, para a gente ter uma noção melhor do que nós vamos fazer daqui para frente com ele. Tá? Coloquei o nome pendrive, estou salvando aqui. Bem, deixa eu fechar aqui para ele atualizar o nome. Vou abrir novamente o gerenciador. E ele, deixa eu ver aqui, já apareceu o nome pendrive. Muito bem. Se eu clicar em este computador, ele aparece todas as unidades conectadas. Inclusive, apareceu aqui o pendrive vazio, de 7 GB, né? Na verdade, é 8 GB. Ele corta um pedacinho para ele. Então, tá bom aqui. Eu vou voltar para o Word e vou fazer o seguinte. Eu tenho esse arquivo aqui. Veja que eu usei a barra de tarefa e usei aquela opção que eu ensinei no primeiro módulo, que você pode alternar entre janelas. Né? Então, eu vou chegar aqui e vou salvar esse documento lá dentro do pendrive. Eu vou usar a opção salvar como. Depois nós vamos voltar nela também e falar um pouquinho dela. Quando eu cliquei em salvar como, apareceu a opção salvar em OneDrive. Esse OneDrive é um serviço gratuito que a Microsoft fornece para quem tem a conta Hotmail. Quem tem Hotmail
tem condição, me parece, de guardar na nuvem 5 GB de documentos. Aonde você chegar, você pode acessar esses gigas de documentos. Tá? Na parte de baixo, tem a opção computador. Se eu clicar aqui em computador, ele abre uma janela, como você está vendo aí no seu dispositivo. Vem parecendo aquela tela do gerenciador. Para que você escolha o local onde você quer gravar. Então, se você já tem uma boa noção espacial do disco rígido, das pastas que eu mencionei, que existe pasta padrão, né? Você vai conseguir se localizar aqui dentro dessa área. Olha cá. Eu tenho aqui, ele vem com acesso rápido à pasta área de trabalho, que é a primeira pasta, tela que tem lá na frente. Download e documentos. Então, digamos que eu quero guardar isso aqui em documentos, é só clicar na pasta. Na parte de baixo aqui, você confere o nome do programa, ou do seu arquivo. E aqui você vai escolher o tipo do seu arquivo que você quer importar. Nós vamos também mencionar isso mais um pouquinho lá na frente. Né? Então, marquei meus documentos. Se a pasta que eu quero gravar está nessa outra lado, é só clicar 2 vezes, ele passa para o outro. E assim vai. Ó. Eu vou encontrando a pasta que eu quero gravar e gravo. Mas vamos fazer uma outra demonstração. Digamos que eu volte lá em Salva Como e eu quero gravar isso dentro do pendrive. Então, eu posso ter 2 formas. Eu posso clicar em meus documentos, ou melhor, em computador, e neste lado, onde aparecem as unidades e meu computador, eu vou até pendrive, que eu já identifiquei, está aqui o nome, dou 2 cliques nele, ele vai aparecer a área de visualização sem nada dentro, que é o que a gente viu lá, e eu posso agora colocar o nome que eu quiser do documento. Tá? Vou colocar aqui o nome teste. E aqui, coloco salvar na parte inferior, aqui, ó, onde o mouse está. Salvar. Pronto. Salvou o documento. Agora eu vou voltar lá no meu gerenciador, na barra de tarefa. Cliquei. Vou em pendrive, tanto faz eu nesse lado ou aqui nessa relação. E aqui está meu documento teste com o ícone identificado, que é do Word, bonitinho. E se eu clicar, ele logicamente vai abrir. Naturalmente vai abrir. Né? Tranquilamente vai abrir. Entendeu? Então, se você tiver lembrar dessa situação aqui, de lembrar de que é uma unidade de disco, e a unidade de disco interna é chamada de unidade C, está ela aqui. Né? Unidade C. Vou mostrar aqui para você. Que está instalado o Windows 10. Essas unidades aqui não é normal ter nos computadores, eu já mencionei, porque eu tenho vários HDs instalados para determinado fim, porque eu tenho muita informação. Mas, geralmente, comumente, acontece que a pessoa tem a unidade C e, no máximo, a unidade, talvez, outra unidade. Mas o pendrive está aqui. Ó. Então, se eu tiro o pendrive, olha o que acontece. Ele dá um sinal sonoro e some. E aquele arquivo, voltando para o Word, aquele arquivo voltando para o Word, que aquele arquivo, só um momento, aquele arquivo que estava no Word, que se eu clicar em arquivo, que é o menu que estamos estudando, e aqui em abrir, ele vai aparecer aqui teste. Notou? Mas teste, lembre que eu gravei dentro do pendrive. E eu acabei de remover o pendrive. O que é que você acha que pode acontecer? Olha aí, vou clicar para abrir. Vou clicar para abrir. Eu vou fechar esse outro aqui para ficar melhor de ver o erro que vai acontecer. Veja que não tem pendrive. Tá? Vou fechar aqui também. E vou abrir só o Word vazio. Ele já aparece aqui documentos recentes, já me dá ideia.
E se eu clicar em documento recente, ele vai dar erro. Olha o erro que ele deu aí. Ele dá um erro dizendo assim, o nome do diretório não é válido. Em outras palavras, o documento não está aí na máquina. Não adianta. Para que funcione, eu tenho de novamente encaixar meu pendrive. Agora sim, se eu abrir o Word e clicar em teste, ele vai abrir. Porque ele encontrou o caminho. Aí, ele vai abrir novamente. Ele identificou. Abriu. Então, o erro comum que acontece com o Word é justamente esse. Você pegou um documento, salvou no seu pendrive, e o seu pendrive não está conectado na máquina, mas o Word, lá em documentos recentes, está lá só o caminho dele, e você tenta abrir e vai dar erro. Você precisa encontrar um pendrive onde você gravou. Tá? Uma sugestão, se você trabalhar com um computador na escola ou no escritório, você salve tudo dentro de uma pasta. Depois que terminar, você vai e copia para o seu pendrive, né, para usar em outro local, claro. Né? Então, você evita esse tipo de erro. É uma sugestão. Vamos voltar aqui, vou fechar aqui. E vamos voltar para abrir novamente o Word. Nós já falamos um pouco até agora. Vou abrir aqui o documento vazio. Nós já falamos até o momento sobre como, no menu arquivo, nós aprendemos sobre informações, nessa parte de cima, onde tem a opção de você proteger o seu documento, colocando senha, clicando apenas em proteger documento. Tá? Então, a pessoa não vai conseguir usar, a menos que tenha senha. Uma outra coisa que nós já falamos agora foi novo documento, que aqui, além de você pegar um documento em branco, que é esse aqui, pegar do zero e começar um documento, você também tem a possibilidade de pegar um documento que já tem um modelo pré-pronto. E você vai inserir as suas informações nesse modelo. Mencionamos nesse instante sobre abrir. Para você abrir um documento, existe uma opção, continuando esse assunto. Você usar o documento da lista recente, lembrando que se esse documento da lista recente você usou um pendrive ou está lá no pendrive, e o pendrive não tiver a unidade, na hora que você clicar vai dar erro. Outra opção de você abrir um documento é direto no OneDrive, que é um produto, um serviço gratuito da Microsoft, onde você pode gravar tudo na nuvem. E aonde você chegar, você coloca no seu e-mail e sua senha, você vai acessar os seus documentos e alterá-lo. E uma outra forma de você procurar um documento para abri-lo é dentro do seu próprio computador. Aparece aqui, ó, computador. E quando eu clico no computador, ele aparece umas pastas recentes. Veja que lá na primeira opção, ele apareceu um documento recente. Aqui a pasta recente. Tudo para te ajudar a ter uma noção de espaço dentro do disco rígido. Lembrando que eu já mencionei na primeira aula que o disco rígido é um espaço que você não teria como controlar. Mas com essas pastas, sobre pasta, dentro de pasta, você consegue entender como funciona o armazenamento. Então, se eu clicar aqui em ver os documentos para abrir o documento, clico duas vezes, ele vai abrir a tela aparecendo a gerenciador de arquivo. E aqui do seu lado esquerdo, você tem o acesso rápido, que são as pastas padrão, a unidade que você pode usar, unidade que a gente fala são de disco rígido, né? E você pode clicar e ir escolhendo as pastas que você quer. Beleza? Digamos que seja em documentos, que documentos esteja dentro de documentos, que é o natural. Eu clico aqui, tem mais 4 pastas aqui, e eu vou pegar aqui do pendrive e vou simplesmente mover, clico, seguro, arrasto, é outra forma de fazer cópia, cópia rápida. Clico em documento e largo. O que ele fez? Se eu clicar aqui, ele fez uma cópia desse documento para cá. E permaneceu o outro no pendrive. Viu? Maravilha. Só uma nota. Se for de uma pasta para outra, dentro do mesmo HD, dentro da mesma máquina, ele vai mover. Tá? Só esse cuidado. Ele move. Mas como eu estou tirando uma unidade, olha a lógica, dentro de uma unidade, que é a unidade de pendrive, para a unidade C, que é a unidade local da máquina interna, ele entende logo
e você precisa fazer uma cópia. Não é mover. Tá? Mover é diferente. Mover não deixa resquício do outro lado do arquivo dentro da onde você moveu. Então, vamos voltando aqui. Eu quero abrir esse documento. Vou fechar aqui para vocês pegarem novamente. Eu cliquei em computador 2 vezes e já cliquei em documento e aparece aqui teste. E clico aqui em teste e ele vai abrir dentro do Word. Maravilha. Isso é para abrir um documento. Fácil e fácil. Outra forma é se o Word estiver fechado, totalmente fechado. Eu tenho a noção espacial, né, na onde está o meu documento. Eu sei que o meu documento, vou fechar tudo aqui. Minimizo. Eu abro aqui a tela inicial e sei que meu documento está em documento. Então, eu chego aqui, clico no gerenciador, na parte de baixo aqui, nesse item amarelinho, abro o gerenciador de arquivo e clico em documentos. E chego aqui, vejo que está teste aqui e abro o teste. Essa é uma forma de eu abrir aquele documento específico. Pronto, abri o documento. Maravilha, né? Vou até criar um atalho, clico lá direito do mouse e vou lá na seta enviar para a área de trabalho e vou criar um atalho agora, já tem um atalho aqui, para meus documentos. Eu ir na pasta específica. Então, digamos que eu tenha vários documentos lá, eu tenho um atalho, clico aqui e já aparece a minha pasta, já certinha lá, no local. Tá certo? Isso a gente aprendeu também no primeiro módulo. Beleza, gente? Então, veja que existe forma de você abrir o documento, 2 formas foi ensinado, proteger o documento, né? E assim por diante. Só estamos no início desse programa. Vai ter muita coisa boa, muita coisa legal. Eu estou abrindo ele novamente, sempre ele abre nessa tela, né, me sugestiva, né, de um documento novo, ou você usar um documento que já está pré-pronto, um modelo, né? Então, eu vou abrir aqui um documento novo, e vamos terminar aqui o item abrir, né? Eu estou aqui o arquivo, desculpa. Eu clico sempre no item arquivo. Então, eu estou aqui no arquivo e nós já falamos sobre abrir. Agora, salvar. Salvar, eu estou com o documento, já editei o documento. Eu vou abrir aqui um documento que já está editado. Lembra que a gente botou senha nele? Eu não abro, né? Tem que ser a senha. Agora eu posso até desproteger ele, mas ele não abre sem a senha. Então, digamos que eu estou aqui com esse documento e agora eu preciso salvar ele. Bom, existem 2 formas de salvar e uma forma bastante visual. Eu estou com o documento aqui editado e não fiz alteração alguma nesse documento. Então, eu clico em salvar e nada acontece, não tem nenhuma alteração. Veja que eu cliquei em salvar na parte de cima, lá onde tem um desenho de um antigo disquete. Ó, esta é uma forma de salvar. Outra forma de salvar é essa. Eu vou digitar aqui, ó. É Ctrl B. Então, é CTRL mais a letra B. A letra B. É isso aqui, ó. Letra B. CTRL, letra B. Lembrando que CTRL é, na verdade, uma tecla de atalho. No seu teclado vai ter uma tecla pertinho aqui da janela do desenho da janela do Windows com esse nome, CTRL. Se eu segurar ele e apertar a letra B, salvei. Ele não dá nenhuma mensagem. Interessante, mas salvou. Agora, eu fiz alteração. Mesmo você fazendo alteração ou não alteração, se você der Ctrl B, ele vai salvar. Se você não lembrar disso, onde é que está esse comando Ctrl B? Está em arquivo. Está em arquivo. Está em arquivo. E na opção salvar. Lá no mesmo. Ele salva e volta lá para o documento de origem. Ah, eu esqueci que é Ctrl B. Ah, eu esqueci que tem um ícone pequeno com o tamanho bem pequeno lá em cima de arquivo. Em cima de arquivo tem uma teclazinha que posso salvar. Esqueci. Vai em arquivo, você vai ver o nome salvar, clica em salvar e pronto. Agora, gente, tem a opção salvar como.
A opção salvar como, eu vou explicar direitinho ela depois do nosso intervalo. Chegou aqui, tem 14h55. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos para você tomar água, relaxar, organizar as ideiazinhas que a gente acabou de considerar agora. E daqui a 10 minutos a gente volta para continuar a nossa aula. Tá certo? Belezinha? Quem pode me dar um beleza aí para eu saber que entenderam? Belezinha? Beleza. Isso. 10 minutos para nós. Daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, gente. Vamos continuar a nossa aula. Vamos lá? Está todo mundo aí? Então vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aula. Nós estamos aqui dissecando, né, a aba Arquivo. Então, já passamos aqui sobre informações, que é como proteger um documento, né? Nós estamos passando aqui pelas principais, né? Como proteger um documento, colocar senha nesse documento. Já passamos aqui por novo, aonde nós falamos um pouco sobre um arquivo totalmente novo ou um arquivo que ele é um modelo. Já falamos nesse instante em abrir e o cuidado que a gente precisa ter, a noção de espaço que precisa ter, né, para descobrir aonde o arquivo está, em que unidade está, em que pasta está. Nós também falamos um pouquinho nesse instante sobre salvar, que existe a possibilidade de você salvar de 3 formas, né? Uma forma, você clica lá na parte de cima, né, no íconezinho com o nome salvar, e melhor ainda, ele vem com um desenho de um disquete em cima de arquivo, do nome arquivo. Uma tecla de atalho é Ctrl B e salva também esse arquivo. E uma outra forma de salvar é você, caso esqueceu, clica em arquivo, vai lá em salvar e pronto, está salvo o seu documento. Só lembrando uma coisa muito interessante é que, caso o documento seja um documento novo, inteiramente novo, que não é a situação deste, o salvar, na primeira vez que você clica em salvar, ele se comporta diferente, porque ele quer que você diga o local onde quer que você salve e também vai perguntar sobre o nome do arquivo. Vamos fazer essa experiência aqui para finalizar esse ícone salvar. Eu vou pedir um novo documento em branco. Vamos pedir esse aqui. Seja bem-vindo ao Office. Muito bem. Aqui é um documento. Esse documento aqui é um modelo. E eu acabei de trabalhar nesse documento e vou salvar. Então eu vou usar a tecla segurando Ctrl B. Aqui, Ctrl B. Quando eu clico Ctrl B, aí ele vai me pedir aqui para dizer aonde é que quer que salve. Então eu vou aqui em meu documento, clico aqui em documentos, meu computador, documento, e coloco o nome. Veja que ele apareceu embaixo uma sugestão do nome. Essa sugestão do nome sempre ocorre quando o documento já tem informação dentro dele. Ele geralmente pega pedaço da primeira linha que foi digitada. E aí você decide se vai colocar essa primeira linha ou vai colocar outro nome que identifique o documento. Lembrando que o nome do documento, é importante vocês lembrarem disso, o nome do documento é o nome que você quer lembrar quando quiser procurar esse documento. Exemplo, se você faz uma ficha de inscrição de alunos, o documento do arquivo, logicamente, vai ser esse. Ficha de inscrição de alunos. Se você faz uma carta com o objetivo, né, de mandar para alguém, então você descreve um pouquinho o nome no nome, né, do arquivo, um pedacinho, né, do conteúdo dele. É importante fazer isso para você lembrar do documento, né? Memorando. Memorando de quê? Memorando de fulano. Bota lá no nome. Vai ficar mais fácil de você encontrar. Então aqui vai ser teste. E aqui eu selecionei a pasta documento. Aqui tem outro teste aqui dentro. Olha como o sistema se comporta. Já tem o documento com o mesmo nome. E agora, como é que ele se comporta? Eu vou clicar aqui em salvar para vocês verem o que acontece. Quando eu clico, ele emite uma mensagem. O nome dessa mensagem é mensagem de sistema. É como eu já havia mencionado, é uma mensagem que interage com o cliente, com o usuário. Então, essa mensagem pequenininha aí diz assim: arquivo teste já existe.
Aí te dá agora 3 opções. O que você quer? Você quer substituir por esse novo? Você quer salvar as alterações com um novo nome? Ou você quer mesclar os dois? E agora? No tempo prático, o primeiro item é muito fácil, substituir. O outro deixa de existir e deixa mesmo. Se você salvar com o mesmo nome, lembre disso. O mesmo nome, ele vai emitir uma mensagem. Se você der OK, onde está marcado que é substituir o arquivo existente, você perde o outro arquivo e fica só com aquele que você está na tela. Isto também é fruto de diversas situações no dia a dia. Você, por engano, fez um arquivo, botou o mesmo nome, quando dá salvar, se tiver na mesma pasta. Se tiver em outra pasta, ele não vai criticar, não tem problema. Mas na mesma pasta, não pode o arquivo com o mesmo nome. A segunda opção, ele diz assim, salve as alterações com um nome diferente. Ele está dando uma ideia. Troque o nome. E a terceira é, você quer juntar a informação que tem em um juntar com o outro? Aí você é que decide fazer isso. E ele organiza um arquivo só com as 2 informações. Não é interessante? Então, eu vou preferir aqui trocar de nome. Que o comum de se usar é assim. Então, eu boto apenas um traço. Vamos ver se ele aceita? Aceitou numa boa, salvou e voltou para aquela tela que você estava editando. Digamos agora que eu estou alterando esse arquivo que já salvei. O nome aqui é Bem-vindo ao Windows, ao Word. Eu vou trocar aqui Bem-vindo ao Windows. Bem-vindo ao Windows. Pronto. Bem-vindo ao Windows. E agora? Será que ele nota que foi acrescentado alguma outra coisa? Nota. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar aqui Ctrl Z. Ctrl Z é você voltar à situação que estava antes. Eu vou fechar esse arquivo como que eu acabei de fazer e salvei. Ele vai emitir novamente uma informação dizendo, olha, quer salvar as alterações que você fez em teste? Se você clicar em não salvar, uma cópia recente desse arquivo irá ficar disponível temporariamente, por segurança. Veja que detalhe. Aí você diz, não salvar ou salvar. Então vamos dizer que eu salvo. Acabei de salvar, ele fechou, porque eu cliquei lá no X para fechar. Tá? Eu vou voltar novamente no arquivo teste, vou abrir aqui, documentos, ele está aqui em teste, esse traço aqui. Abri o mesmo documento. Digamos que eu não fiz nada, não salvei nada, não fiz nada. Eu clico cá e ele logicamente fecha porque ele percebeu que você não fez alteração nenhuma. É aí o problema do dia a dia. Se você abrir um arquivo no seu dia a dia e deu até uma barra de espaço, para ele foi considerado uma alteração. Mas se você não mexeu de jeito nenhum, ele também leu e viu que não mexeu e está inalterado, não precisa salvar. Não é interessante isso? Qualquer dúvida pode acionar, né? Se tiver dúvida com relação a isso. Mas se eu fizer alguma alteração, eu vou trocar aqui o Word e vou apagar o Word. Pronto. E na hora que eu for fechar, ele vai novamente emitir uma mensagem dizendo houve uma alteração. O que você quer que faça? Desconsidera ou atualiza? Mais ou menos é essa a mensagem que ele está dando. Então eu vou desconsiderar. Olha a segunda opção. Não salvar. Fecho. E na hora que eu for abrir novamente, eu vou aqui em gerenciador de arquivo. Abro novamente o mesmo arquivo. E ele volta com o nome Word que eu tinha apagado, mas não alterei, não salvei. Não disse a ele que era para salvar. Falei para ele, não salve. Isso é muito interessante isso no seu dia a dia. Entender que o sistema se comporta assim. Tá? Agora, o que é que você quer me dizer a tecla salvar como? Salvar como é uma opção quando você quer fazer o seguinte. Eu quero alterar esse documento. Isso acontece muito. Mas eu não quero perder o anterior.
Vamos citar algumas situações. Por exemplo, você pega um modelo de um currículo de alguém que você achou lindo, bota no seu pendrive no formato doc, leva, e você troca os dados pelo seu. Mas você quer deixar aquele arquivo com os dados da pessoa, né, por algum motivo. Nesse caso, se você colocar Ctrl B ou você clicar aqui em salvar, apenas salvar, ou clicar em arquivo e ir lá em salvar, o que acontece? Ele vai substituir a informação que tinha no arquivo origem pela informação da nova digitação que você fez. Entendeu? Então, isso é um problema que você não vai poder retroagir ele, não. Perdeu. Para que isso não aconteça, você tem que usar a opção salvar como. Quando você clica em salvar como e escolhe o local, meu computador, escolhe documento e clica em salvar, ele vai pedir para você botar outro nome. Não é porque eu botei com o mesmo nome. Na verdade, tem que trocar o nome. Salvar como. Eu vou aqui e troco o nome de origem. Botei o nome 55, pronto. Então, ele atualizou o de cá, voltou com as informações atual, e de lá ele permaneceu do jeito que estava antes da alteração. Entendeu esse ponto? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Alguém passou um documento para você, você quer alterar o documento, mas deixar o de origem lá quieto, você tem que usar a opção salvar como. Para isso que serve essa opção salvar como. Tá? E daí tem a opção na parte de baixo, imprimir. Vamos clicar aqui em imprimir e eu vou também explicar umas informações muito interessantes aqui em imprimir, que tem causado também alguns desconforto. Você tem na parte de cima aqui a tecla em primeiro plano, imprimir. Aqui do lado você tem cópias de imprimir. Então, logicamente, é o seguinte. Digamos que esse arquivo aqui, bem-vindo ao Word, fosse apenas um documento com uma página. Se eu clicar aqui em imprimir, ele vai imprimir uma cópia desse documento com uma página. Se ele tiver 10 páginas, ele vai imprimir uma cópia desse documento com as 10 páginas. Se eu trocar essa opção de cópia e colocar 3 páginas, 3 cópias, ele vai imprimir na íntegra 3 conteúdos inteiros deste documento. Entenderam? 3 documentos inteiros desse documento. Eu tive uma situação hoje de manhã disso. A pessoa queria imprimir nesse documento agora apenas uma cópia. Mas marcou aqui achando que o documento, por ter 3 páginas, teria de sinalizar aqui a página, imprimiu 3 conteúdos inteiros desse documento. Imagina se for um documento com 100 páginas, vai dar 300 páginas, porque ele vai imprimir inteiro o conteúdo de cada documento. Para ele, são distintos, cópias distintas. Então, se você quer o documento inteiro, apenas uma cópia só desse documento. E nessa parte de baixo tem a impressora. Se você tiver conectado numa rede, aparece uma lista parecendo essa aqui, ó, com várias impressoras. Como nós mencionamos na parte anterior, a rede de computadores possibilita uma coisa muito curiosa. Além de trocar arquivo entre uma máquina e outra, há uma possibilidade de você imprimir arquivos por cada setores. Se eu estou na recepção, eu tenho impressão ali, imprimo ali. Se eu estiver lá no escritório lá fora, lá dentro, eu imprimo lá em outro departamento. Então, há essa possibilidade. Mas é aqui que muda, na impressora. Então, no dia a dia, você vai saber que impressora está em cada departamento. Na hora de imprimir, você tem que escolher a impressora. Se é aquela que está junto de você, ou você quer mandar para outra pessoa lá. Para isso é que serve essa opção de impressora. Tá? Digamos que eu quero imprimir aqui mesmo, ela já vem, quando ela está ativa, funcionando, ela tem um nome pronto embaixo. Tem o nome da impressora e um símbolo verdinho marcado. Quando ela está inoperante, ela aparece
que não está pronta. Essas aqui estão todas prontas, mas aparece dizendo erro, falha. Então, você não vai conseguir imprimir. Eu preciso chamar alguém para consertar. Na parte de baixo tem configurações. Configurações. Então, aqui tem a seguinte opção. Você quer imprimir todas as páginas, é o que está marcado. Por isso que quando você clica lá na primeira tecla imprimir, ele imprime todos o documento. Mas caso você queira, num documento com 100 páginas, digamos, imprimir a página 89, você tem de informar debaixo desse campo aqui. Página, eu só quero uma cópia da página 89. Como eu marquei aqui. Beleza. Ele só imprime assim. A página 89. Uma cópia só. Eu quero 10 cópias da página 89. Pode marcar lá 10 cópias na parte de cima. E embaixo você marca o número, a página, o número dela, 89. Ah, mas como eu consigo o nome da página? Bom, eu vou tentar pegar aqui um documento grande para a gente fazer uma experiência. Deixa eu ver se eu tenho aqui um documento grande. Deixa eu aqui em meus documentos. E vou ver se eu consigo encontrar um documento bem grande para a gente ver como é que o Windows se comporta aqui para você descobrir a página desse documento. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho aqui um documento grande. Talvez esse não seja grande, mas ele tem 2 páginas. Muito bem. Aqui dá para a gente usar como exemplo. Eu estou aqui com a nossa avaliação, né? As respostas certas. Depois a gente vai fazer isso. E eu tenho 2 páginas. Se eu quiser imprimir só a página 2, veja só o que acontece. O Windows, o Word, ele consegue numerar a partir dessa barra daqui, ó. É um indício, essa barra na lateral. Se eu clicar na barra, ele vai dizer o número da página. Ó. Aqui é a página 1. Passou a página 2, ele muda lá. Ó. Então, se você chegar aqui, nessa barra, puxar até a página onde você quiser e clicar na barra de rolagem, né, ele vai apresentar o número da página, como você está vendo aí no cantinho, bem pequeno aí, ó, o número da página. Uma outra opção é você chegar na parte de baixo do documento, em cima da tecla do Windows. Tem uma barra que você talvez não veja no seu celular, mas no computador você está vendo aqui. Ó. Tem página de 2 de 2. Então aqui também te localiza as páginas dentro do documento. Quando você sabe a página, ok. Clica lá em documento, imprimir, e você sinaliza aqui. Eu quero... Não todo. Eu quero imprimir a página 2. Quantas cópias da página 2? 20 cópias. Boto lá 20 cópias da página 2. E clica em imprimir e ele manda imprimir as 20 cópias. Agora, digamos que você queira imprimir, isso aqui é muito também curioso, imprimir a página 89 e somente a página 100. É possível fazer essa impressão? É possível sim. Eu apenas vou colocar aqui uma vírgula. 100. O que ele vai fazer? Ele vai chegar, colocar, imprimir 20 cópias da página 2 e 20 cópias da página 100. E pronto. Você só imprime essa quantidade, não imprime o documento todo. Não é legal entender isso? Agora, e se for uma sequência? Digamos que eu quero imprimir a página 20 até a página 30. É só isso da apostila que me interessa. O que é que você faz? Você bota a página 20 e um traço. A página 30. E quando você clica em Enter, coloca aqui a quantidade de cópia. Eu quero apenas uma cópia só. E clica em imprimir, ele vai imprimir uma cópia da página 10 ou da página 20 até a página 30. Veja como esse campo é muito interessante, né? Uma outra questão depende também da impressora. Existem impressoras hoje no mercado que ela tem a possibilidade de imprimir dos 2 lados. Isto mesmo, 2 lados. Existem modelos que imprimem 2 lados.
Na hora que você for comprar uma impressora, você tem de saber dela. Se ela tem a facilidade de carregar tinta nela, se caso você queira comprar uma chamada matricial, né, que tem o jato de tinta, esse guincho de tinta, desculpe, não é matricial, é jato de tinta. Se a velocidade que ela imprime, quantas folhas ela imprime por minuto, isso é muito importante. E você tem que saber se ela vai suprir a sua necessidade. Ela imprime dos dois lados do papel, é uma tendência. Imprime dos dois lados. Ela tem Wi-Fi. Então, são perguntas que você tem que fazer para encontrar um modelo que vai suprir a sua necessidade. Quantidade de impressão tem de ver com o volume de cópia que você faz durante o dia a dia. Tem impressora que é para uso doméstico, tem impressora que é para uso empresarial, de escritório. Então, o Word já veio preparado para essas impressoras. Por isso que existe essa página